Por cá, a taxa de inflação abrandou para os 2,2% em abril. A estimativa rápida foi publicada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. É um abrandamento de 0,1 pontos percentuais face à taxa de inflação de 2,3% no mês passado. Também o PIB cresceu 1,4% nos primeiros 3 meses do ano, em termos homólogos. É isso mesmo que analisamos agora com algum detalhe, com a ajuda do economista Pedro Brinca, aqui nos estúdios da SIC Notícias. Pedro, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Vamos começar aqui por olhar muito rapidamente a que é que se deve este crescimento da economia portuguesa de 1,4% neste primeiro trimestre. Em primeiro lugar, é uma boa notícia, não é? A zona euro como um todo, as previsões de crescimento para 2024 são de apenas 0,6%. Neste momento a Europa está praticamente parada. Portugal ter crescido nesta ordem de magnitude a um número que não está muito longe daquilo que era a previsão base do cenário macroeconómico que esteve subjacente à proposta de Orçamento de Estado em outubro do ano passado. Está muito perto dos números das finanças públicas, ainda algo longe das previsões muito otimistas do Banco de Portugal, mas o que é certo é que são boas notícias e esperemos que a economia mantenha esta resiliência para os próximos trimestres. E o que é que se explica? Como é que se explica isso, esse bom desempenho da economia portuguesa? Para explicar o bom desempenho da economia portuguesa, tínhamos que olhar as contas de forma desagregada, ainda não tive acesso às componentes do PIB de forma desagregada para perceber se houve aqui um componente mais forte da procura interna, se foi da procura externa. Aquilo que eu sei, daquilo que recolhi, dados os dados serem tão recentes, é que de facto houve uma contração das exportações, mas houve também, ou um abrandamento das exportações, mas houve um abrandamento ainda maior das importações. O que significa que o saldo da balança comercial ajuda o PIB a crescer. Quanto é que isto explica de 1,6%, teremos que fazer as contas. Vamos ter que fazer as contas, mas para já fica essa nota que sublinhaste bem, Pedro Brinca, de que de facto são boas notícias em relação à economia portuguesa. Quanto à taxa de inflação, a que é que se deve este ligeiro abrandamento comparando com o mês anterior? Estamos nos 2,2%. Relativamente à taxa de inflação, nós vemos aqui uma mudança da natureza da taxa de inflação. Já desde abril do ano passado que a habitação tem sistematicamente puxado a taxa de inflação para cima, é o caso deste mês também. Outro fator que também se tem invertido nos últimos tempos tem sido a energia. A energia durante muito tempo trazia a inflação, a taxa homóloga para baixo, porque eram taxas de inflação a 12 meses comparadas com aquele período em que tivemos um pico muito grande pós o início da guerra da Ucrânia. Isso já se foi. Nós agora temos a questão da instabilidade no Médio Oriente. O Brent está neste momento a $87, atingiu $91 por barril durante o mês passado, e isto está a levar os preços de energia para cima, e a energia, ao contrário do que fez no passado, está agora a contribuir para a inflação subir. No sentido contrário, temos os bens alimentares não transformados, que até têm tido uma contribuição muito para baixar a inflação, têm baixado bastante os preços relativamente ao período homólogo, os bens em geral e em contraponto, a ajudar também a subir a inflação, tem estado os serviços. E isto dos serviços consegue-se perceber quer em Portugal, quer no contexto da zona euro. Na zona euro, os salários não subiram tanto relativamente à inflação, o poder aquisitivo, o valor dos salários reais não teve um grande ganho. Em Portugal não é assim. Em 2023 houve um ganho real de 1 e tal, 2% do poder aquisitivo dos salários. Obviamente que se as pessoas ganham mais dinheiro, todos os serviços que são prestados depois, há uma parte que é incorporada no preço. E os serviços têm sido de forma consistente um dos fatores que puxa a inflação um pouco para cima. Independentemente de tudo, inflação perto de 2% é a inflação que é o objetivo. Obviamente, e o objetivo do BCE? E perguntar precisamente isso também. É o índice harmonizado, não certo. É este IPC que nós estamos a comentar. Mas as diferenças não são assim tão grandes, são boas notícias relativamente àquilo que é o controle da inflação. E olhando para esta oscilação, estamos na ordem dos 2% nestes primeiros 4 meses de abril, que análise é que fazes, em termos gerais, a estes valores? As diferenças são marginais. Eu diria que há aqui uma alteração da composição do que é que contribui para quê. Uma maior relevância agora da energia, os preços a puxar a inflação para baixo. E é de esperar que seja uma tendência que se vá manter, pelo menos nos próximos meses? Pronto, a minha crença de facto é que a inflação estará perto dos 2%. Março seria sempre um mês, tipicamente, que em Portugal os preços sobem mais do que nos outros meses por causa dos fenómenos de indexação salarial, ou seja, a negociação dos salários é sempre feita com base na inflação do ano anterior. A inflação do ano anterior foi superior em média, que terá sido agora neste momento, e isso puxa sempre os preços para cima. Noutras geografias não é assim. França e Espanha tipicamente têm sido feita a indexação, sendo sobretudo em janeiro, em fevereiro, mas não obstante, creio que a inflação gravitará à volta destes números. Mas claro, isto tudo pode mudar. Se no Médio Oriente as coisas evoluírem de forma negativa, se os rebeldes Houthi do Iémen ganharem força e puserem em causa o abastecimento de
petróleo nos mercados internacionais. Há aqui um fator que é importante e que devemos estar com muita atenção. É que a inflação nos Estados Unidos não está a ter este padrão. A inflação nos Estados Unidos tem estado consistentemente a subir e está significativamente acima dos 2%, estando em 3,5%. Isto significa que na reunião da próxima quarta-feira do FED, as taxas de juros podem não descer tanto como aquilo que estávamos à espera. E o BCE, como é que pode reagir a isso? Essa é que é a questão, porque o BCE não é totalmente independente, é de jure, mas não é de facto relativamente à sua política de taxas de juros. Porquê? Porque se houver um enorme diferencial das taxas de juros nos Estados Unidos para a Europa, o euro começa a perder valor. Ou seja, podemos não estar muito otimistas e achar que seja para breve uma redução das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu? Se o Banco Central Europeu baixasse as taxas de juros demasiado depressa relativamente àquilo que é as taxas de juros nos Estados Unidos, onde há cada vez sinais mais fortes que isso pode não acontecer, isso poderia significar uma perda de valor do euro grande. Porquê? Porque as taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos remuneram melhor o dinheiro. Toda a gente quer dólares, ninguém quer euros. Porquê é que isto é um problema para nós? Porque a maior parte das commodities, petróleo, etc., estão cotados em dólares. Certo. E se o euro perde valor face ao dólar, começamos a ter inflação importada. Por isso, todo o mundo está integrado, estas políticas estão muito juntas e é preciso olhar com atenção para aquilo que acontece nos Estados Unidos e para aquilo que acontece na Europa para conseguirmos ter uma ideia do que é que poderá acontecer. É consensual neste momento que irá haver uma descida das taxas de juros em junho de pelo menos 25 pontos base. E, portanto, vamos ter que aguardar cautela, é seguramente sempre a palavra de ordem. Obrigada, Pedro Brito, pela análise aqui no SIC Notícias de Manhã. Bom dia, boa semana. Bom dia.